Fala, meu amigo, alô, minha amiga. Você já sabe como criar tabelas do zero dentro do Power BI? O Power BI não é um software para você ficar inserindo informações manualmente nele, como você faz, por exemplo, no Excel. Mas às vezes você está criando ali um modelo de dados e aí você precisa criar uma tabelinha para conectar alguma coisa, para ajustar alguma coisa, e às vezes é mais fácil você criar essa tabelinha diretamente dentro do Power BI do que criar uma tabela fora e fazer a importação. É mesmo, é? E aí, neste vídeo, a gente vai ver duas das formas de fazer isso. Uma delas utilizando uma função DAX e a outra utilizando o Power Query. Pronto, então eu já estou aqui no Power BI e eu estou com um projeto totalmente limpo. Como eu falei, normalmente você vai querer criar uma tabelinha aí para poder inserir no seu modelo de dados. Mas aqui no meu exemplo eu não tenho nenhum dado, eu só vou criar a tabelinha do zero, tá certo? Então o primeiro exemplo que eu vou dar é utilizando o Power Query, que é a forma mais fácil porque você não precisa escrever nenhuma função e aí é o que a maioria das pessoas usam. Mas aí eu vou mostrar para você que tem as vantagens e tem a desvantagem também. A vantagem é que é muito simples, você vai aqui em inserir dados e aí pronto, então já aparece aqui uma caixinha onde você consegue inserir seus dados como se estivesse criando no Excel. E aí eu vou criar uma tabelinha bem simples aqui, onde eu vou começar com uma coluna de país, uma coluna de BRICS, vou perguntar se o país pertence ao BRICS ou não, e o tamanho do território em quilômetro quadrado, bem simples. E aí eu vou colocar 3 países aqui, Brasil, Estados Unidos e China. Brasil faz parte do BRICS, sim, que é aquele bloco econômico, né? Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul. Estados Unidos não faz parte, a China faz parte. E aí eu vou chutar o território aqui. Eu sei que o Brasil tem 8 milhões e alguma coisa. Então eu vou colocar aqui 8 milhões. Vou chutar aqui Estados Unidos, é um pouco menor do que o Brasil, eu acho. 7 milhões e 500 mil. E China, que é um pouco maior, vou colocar aqui 8 milhões e 500 mil. Aqui embaixo eu vou colocar o nome da tabela. Bloco. Vou colocar aqui países. Pronto. Ok. Está criada a minha tabela. Simples assim. E aí ela vai carregar, vai aparecer aqui do lado como uma tabela física. Meus dados estão aqui e eu já posso usar essa tabela no meu modelo. Mas observe que existem algumas limitações aqui. Por exemplo, se eu quiser modificar essa tabela, olha o trabalho que eu tenho que ter. Se eu quiser modificar, eu tenho que abrir o editor do Power Query, porque a tabela foi criada por meio de uma função em linguagem M, que é aquela linguagem que trabalha, que faz as coisas acontecerem lá no Power Query, no editor do Power Query. Então, para poder modificar isso aqui, eu tenho que ir aqui em Inicial, Transformar Dados, eu tenho que abrir o editor do Power Query. 3 horas depois. Pronto, ele pensou um pouquinho aqui e abriu o editor do Power Query. E agora eu venho aqui no canto, na primeira interação aqui, ó, fonte, vou clicar na engrenagem. E aí ele vai abrir para mim essa caixinha, que é como se fosse uma planilha do Excel, novamente, onde eu posso fazer a alteração dos dados. Então veja como dá trabalho, porque eu tenho que abrir o editor do Power Query e ir lá na fonte de dados e fazer essa alteração. E eu não posso também, por exemplo, aqui, ó, colocar uma formulinha 8.000 vezes 1.000. Se eu fizer isso, o Power BI vai entender isso aqui como texto. Tá vendo? Ele não vai fazer o cálculo para mim. Então existe esse trabalhozinho a mais para poder você trabalhar com o Power Query. E, como eu falei, essa função, essa tabela, ela foi criada por meio de uma função, tá vendo aqui? De uma função em M, de uma fórmula na linguagem M, que é a linguagem que rege aqui as coisas no Power Query. Então, tem a vantagem de ser mais fácil, você não tem que escrever nenhum código, embora por trás ali nos bastidores o Power BI vá usar um código, mas você não precisa escrever esse código. Então essa é a vantagem é de você não ter que fazer o código, a desvantagem é que você sempre, para poder alterar isso aqui, você vai precisar abrir o editor do Power Query. Então existe uma outra forma que a gente pode fazer isso aqui já dentro do nosso modelo de dados por meio de uma função DAX, que é com a função
Data Table. Então, minha amiga, meu amigo, se você está gostando desse conteúdo, se está te ajudando de alguma forma, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E se você gosta de conteúdo de Power BI, de business em geral, sempre com foco analítico, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aí você não perde nada do que a gente postar. O YouTube vai te notificar dos novos vídeos, ok? Então, continua aqui com a gente que a gente vai ver como usar a função Data Table. A diferença da função Data Table é que você não precisa ir lá no editor do Power Query para poder criar essa tabela. Você pode criar ela diretamente aqui, já por meio dessa opção aqui, nova tabela. Você já vai na nova tabela e você vai criar essa tabela com uma função DAX. Então lembra, com o editor do Power Query, você não precisa escrever uma função, mas lá por trás, nos bastidores, vai existir uma função em linguagem M. Já aqui, você vai criar essa tabela por meio de uma função, mas é uma função já na linguagem DAX, já dentro do seu modelo de dados e não dentro do editor do Power Query. E aí tem vantagens e desvantagens que eu vou mostrar para você. E aí eu vou chamar essa tabela de nova tabela e eu vou usar uma função chamada Data Table, função Data Table. Essa função, vamos entender a sintaxe dela aqui. Dentro dessa função, a gente vai dar os nomes das colunas que a gente quer criar e o conteúdo de cada linha que a gente quer criar. Então, lembra, os nomes que a gente vai dar são os nomes das colunas, mas cada inserção que a gente vai colocar são os dados de linha a linha e não de coluna a coluna. Vai ficar fácil de entender. Eu vou criar a mesma tabela e para criar a mesma tabela, eu vou começar dando os nomes das colunas e não só os nomes. Eu também vou indicar qual é o tipo de dado que vai em cada coluna. Então, na primeira coluna, eu tinha o país. E aí eu vou colocar entre aspas aqui, por quê? Porque a gente está passando uma string, a gente está passando um texto e textos dentro do Power BI tem que vir entre aspas. Eu vou colocar uma vírgula e agora vai abrir para mim, ó, uma opção aqui, ó, um menuzinho para eu escolher qual é o tipo de dado que vai vir nessa primeira coluna. Então, como eu vou falar de país, então eu tenho dados que são em formato de texto. O formato de texto aqui, a gente vai informar como string. Uma string é um texto, ok? Agora eu vou colocar o nome da segunda coluna, de novo, entre aspas, que foi a coluna de BRICS, interrogação. Ou seja, faz parte do BRICS sim ou não? Vou fechar as aspas e, novamente, eu vou informar o tipo de dado. Nessa coluna, eu vou querer dados booleanos, ou seja, eu quero dados verdadeiros ou falsos. Vou selecionar aqui Boolean e agora eu quero a terceira coluna. Daqui a pouco essa questão do Boolean vai fazer sentido, tá? Então eu vou para a minha terceira coluna, que é a coluna que eu chamei de quilômetro quadrado, para dizer o tamanho do território em quilômetros quadrados. Vou fechar aspas aqui. Pronto, então eu já tenho os três nomes das colunas, os três tipos das colunas. Opa, não, essa terceira coluna aqui faltou. Eu quero em dados em números inteiros. Eu vou dar em quilômetros quadrados, mas em números inteiros. Pronto, então eu já tenho os três títulos das colunas e tenho os três tipos das colunas. Agora eu vou informar os dados que eu quero nas minhas linhas. Só que, para informar isso, eu vou precisar informar tudo isso dentro de colchetes. Então, eu vou abrir colchete, vou fechar colchete, porque todo o meu conteúdo vai estar dentro desses colchetes. Só que, para cada linha, eu vou novamente precisar abrir e fechar colchete. Dou uma vírgula, aí eu vou embaixo para a próxima linha, eu vou abrir e fechar colchete, dou uma vírgula de novo e vou para a terceira linha também abrir e fechar colchetes. Então, só para você entender aqui, o conteúdo inteiro da nossa tabela, exceto os cabeçalhos, né, que a gente já determinou aqui em cima, nome e tipo. Agora, o conteúdo que vai ficar dentro das nossas linhas e colunas vão estar dentro de colchetes, só que para cada linha eu também vou precisar um par de colchetes e vou separar nessas linhas por vírgula, exceto a última, logicamente a última não vai precisar.
Então aqui dentro, agora eu vou começar a informar os meus dados. Lembra que eu falei? Primeiro a gente coloca o nome e o tipo de cada coluna, mas os dados, quando eu for informar, eu vou informar linha a linha. Então, primeiro, eu vou colocar o país, vou colocar aqui Brasil. Depois, eu vou colocar... Opa, deixa eu fechar aspas direitinho aqui. Depois, o segundo dado vai ser um dado booleano. É BRICS? Sim ou não? Então, os dados booleanos vão ser 1 para verdadeiro e 0 para falso. Então, aqui eu só vou informar 1 porque o Brasil faz parte dos BRICS, sim, verdadeiro. E número de quilômetros quadrados, então eu já chutei aqui 8 milhões. Pronto, agora eu vou para a linha de baixo. Na linha de baixo eu vou ter Estados Unidos, 0, que significa falso, ou seja, Estados Unidos não é dos BRICS, e eu chutei aqui o território em 7 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. E agora eu vou para o último país, que foi China. 1 significa verdadeiro, ele faz parte dos BRICS, e eu chutei aqui 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então pronto, já está prontinho a minha fórmula, eu só vou dar um Enter e olha aí que a minha tabela foi criada fácil, fácil. Aí você pode pensar assim, mas John, deu muito mais trabalho fazer esse código. Bom, deu trabalho porque eu estou explicando aqui devagarzinho, mas se você for, quando você já tiver prática, isso aqui vai ser bem rápido e a grande vantagem disso aqui é que você não precisa, qualquer alteração que você for fazer, você não precisa ficar indo lá no editor do Power Query para mudar. Então vamos supor que eu criei aqui a minha tabela, só que eu quero fazer uma alteração, deixa eu só mostrar que ela já foi criada aqui do lado, tá? Ela foi criada aqui fisicamente, nova tabela. Então, deixa eu selecionar a outra tabela, só para mostrar que as duas estão aqui no meu modelo, as duas tabelas. E se eu quiser fazer qualquer alteração aqui na tabela que eu criei com o Data Table, em vez de China, eu posso colocar aqui, sei lá, Rússia. Eu só mudo aqui, tá vendo que o meu dado foi atualizado automaticamente. Em vez de colocar 850 aqui, eu vou colocar 9 milhões. E as alterações já são feitas muito rapidamente, sem eu precisar abrir o editor do Power Query. Se eu quiser inserir uma nova linha, então também muito simples, vírgula, e aí eu vou fazer as alterações aqui. A Argentina não faz parte do BRICS, vou colocar aqui, sei lá, 5 milhões. Pronto, a tabela já foi atualizada rapidamente. Então tem essa vantagem de ser muito mais rápido. Um outro problema aqui também da Data Table é o mesmo problema que existe lá quando você cria a tabela com o editor do Power Query, ou seja, você não consegue, por exemplo, criar um cálculo aqui dentro. Se eu quiser colocar 5 mil vezes 10, não vai rolar, ok? Mas aí existem outras formas de a gente trabalhar, que é com o construtor de tabelas e com uma outra funçãozinha que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, se você quer aprender mais duas formas de fazer isso, também com suas vantagens e desvantagens, então fica ligado com a gente que no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Um abraço e até a próxima.